Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao passo a passo da ressignificação dos conflitos emocionais que impedem o seu paciente de melhorar, e isso em uma única sessão. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito aos homens, que é a ejaculação precoce. E isso numa visão da nova medicina germânica e também da programação neuromagnética. Mas antes de começar a falar, eu gostaria de pedir para você curta aqui as nossas páginas, entre lá no nosso canal do YouTube e também do Instagram, para que você possa conhecer muito mais conteúdo que este. Eu espero você lá no nosso canal e também lá no Instagram. Participe e vamos juntos conhecer a nova medicina germânica e a programação neuromagnética. Vamos falar então sobre a ejaculação precoce. Você já deve ter ouvido falar deste problema da ejaculação precoce envolvendo muitos homens e homens mais jovens. Por que um homem teria ejaculação precoce? Qual é a causa da ejaculação precoce? Dentro da medicina, dentro do contexto científico, é estresse, pode ser estresse, causa emocional ou simplesmente uma causa desconhecida. Quando a gente tem causas tão inespecíficas assim, fica difícil a gente combater uma causa, não é verdade? Quando nós sabemos exatamente qual é a causa, agora nós podemos ir lá na raiz da questão. E é isso que eu te convido a conhecer a ejaculação precoce dentro da visão da nova medicina germânica. E desta forma, sabendo qual é a causa, fazer a ressignificação desta causa. Não precisamos, por exemplo, tratar de forma medicamentosa. Não é a nossa função tratar de forma medicamentosa. Esse é outro departamento, isso é lá com a medicina. Nós iremos tratar de outra forma, uma forma muito mais emocional, psíquica emocional, de uma forma, porém, de uma forma certeira, atingindo diretamente a causa daquele problema de ejaculação precoce. E é, na verdade, isto que importa, é resolver lá na raiz da questão a ejaculação precoce, não é? Então, podemos pensar na seguinte hipótese. Dentro da nova medicina germânica, existe algo que se chama sentido biológico e também programa biológico. Dentro da medicina germânica, as doenças ou os distúrbios ou até os desequilíbrios orgânicos são vistos como programa biológico. Nós iniciamos um programa biológico e mantemos esse programa biológico, assim como a gente tem num computador um software que nós instalamos e usamos. Usamos até quando? Até para sempre. A gente pode renovar, pode fazer e continuar utilizando aquele programa no computador para sempre. Não é assim? Do mesmo modo, nós instalamos aquele programa biológico e isto tem um sentido, tem um porquê eu fiz aquilo. E sempre que nós instalamos um programa no nosso computador é porque a gente precisa daquele programa. No nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente instalou um programa biológico é porque nós precisamos daquele programa. Daí você pode pensar, mas puxa vida, eu instalei um programa biológico de ejaculação precoce? Claro que instalou. E foi necessário ter instalado. E foi necessário para aquele momento. Porém, o problema é manter esse programa biológico agora sem necessidade. Você simplesmente esqueceu que instalou aquele programa e mesmo que agora você já não ache mais necessário,
ele continua lá e ele continua rodando na sua memória todos os dias. Até quando que ele vai rodar? Até a hora que você falar, deixa eu limpar esse programa e acabou. Porém, você que tem o problema ou você que trata de alguém que tem este problema, vai ajudá-lo a encontrar este programa biológico, encontrar o sentido biológico, ou seja, por que eu comecei esse programa biológico, qual é a minha necessidade que eu tive lá para instalar esse programa. E por que mesmo eu esqueci desse programa biológico e agora ele está rodando, sem necessidade. Aí é que tá, é que realmente nós esquecemos que nós instalamos esse programa. Mas por que mesmo eu instalei esse programa? Aí você tem que responder uma outra pergunta. Qual foi o sentido biológico da instalação? Ou seja, qual a necessidade biológica de iniciar esse programa? Houve uma necessidade biológica? Claro que sim. Veja, o nosso corpo, ele é perfeito. Vai dizer que não é? Ele é perfeito, ele funciona perfeitamente bem. Se existe alguma coisa que não está funcionando perfeitamente bem, é porque aconteceu algo para que ele não funcionasse bem. Ele não decide simplesmente, vou parar de funcionar, estou com preguiça e vai rapidinho mesmo. Não é assim. Por quê? Porque não foi dessa forma que o nosso corpo foi programado para funcionar. Ele foi programado para funcionar de uma determinada maneira. Se ele não está fazendo dessa forma, é porque houve um corte, né? Houve uma necessidade, houve algum sentido biológico suficientemente grande para romper a normalidade. Isso quer dizer que você tem que ir lá buscar este sentido biológico. Quem vai buscar? Quem sofre o problema. Porque simplesmente eu saber que tem um programa biológico, que tem um sentido biológico, não adianta nada. Como terapeuta, eu sei que tem, mas quem tem que procurar é aquela pessoa. Por quê? Porque pode ser qualquer coisa que aconteceu na vida dessa pessoa que causou isso. E quem vai saber essa história? O paciente, com certeza. Por isso que eu vejo muitas vezes pessoas que trabalham com a nova medicina germânica também aconselhando as pessoas. Nós não estamos aqui para dar conselho nenhum. Nós não estamos aqui para falar, olha, você tem isso por conta disso, resolve isso e acabou. Nós não estamos aqui para fazer isso. Isso, eu acredito que a pessoa já ouviu muitas vezes e resolveu? Claro que não. Porque é aquela coisa, se conselho fosse bom, né, a gente vendia. Embora, né, muita gente cobra para dar esse conselho, mas a nova medicina germânica não funciona dessa forma. A nova medicina germânica é aquele autoconhecimento que a pessoa tem do seu sentido biológico e por que eu comecei a fazer isso. E por isso, eu não vou falar o seu paciente, mas sim você, porque desta forma, mesmo que você não tenha, e eu espero que não tenha, mas se você sentir que aquilo que o paciente possa estar sentindo, aí sim você vai ter o real sentimento do que o paciente tem. Porque se a gente não tiver esta conexão com o nosso paciente, de entender e saber qual é a dor que ele tem, então
A gente não sabe trabalhar com nova medicina germânica. Por quê? Porque a gente tem que saber qual é a dor daquele paciente, conhecer qual é a dor, mas nós não vamos colocar essa dor naquele paciente, nós não vamos falar, ó, a sua dor é isso, a sua dor é aquilo, é isso, agora você resolva desse jeito e desse jeito. E a pessoa vai falar, Não. Aquela pessoa, ela tem que sentir aquela dor, ela tem que olhar para aquela dor. Aquela pessoa tem que olhar para a dor dela e falar, olha dor, agora eu te entendi. Eu te entendi e agora eu sei o que fazer com você. A pessoa chegou a essa conclusão. É ela que tem que olhar para a dor dela, analisar aquela dor e agora ver aquela dor de outra forma. E dessa hora vai fazer assim. Entendi. E esse entendimento é pá! E você vai perceber aquela mudança na pessoa, no rosto da pessoa, no corpo dessa pessoa. O corpo antes está assim, tenso. Ninguém percebe a tensão, mas aquele olhar mais apurado vai perceber que aquela pessoa está tensionada, o rosto está tensionado, está tudo tensionado. Por quê? Porque tem algum estresse ali, claro que tem. Mas na hora que ela fala, entendi, aquele corpo faz assim, dá aquela relaxada, o rosto dá aquela relaxada, saiu daquele estresse emocional, né? Que tanto falam que a ejaculação precoce é causada por um estresse emocional. Claro que é. É óbvio que é. Mas então, vamos resolver o estresse emocional. Porém, o estresse emocional, ele está lá por conta de alguma coisa. Vamos buscar esta alguma coisa também. E que coisa pode ser? Muito bom. A pergunta foi muito boa. Para que serve? Por que aconteceu esse estresse emocional? Da onde veio? Um homem, ele tem uma questão bem interessante. Eu falo porque eu sou mulher, né? Então eu não tenho tanto essa questão masculina. Mas o homem tem essa questão de ter um território. Ele quer conquistar um território e ele protege aquele território. Assim como se a gente vai ir para a natureza, a fêmea fica no ninho, procriando, tendo filhotes, cuidando do ninho. Mas o macho, ele vai proteger e vai caçar, trazer recursos para essa cria, né? Para a cria e também para a fêmea. Então, o papel do macho dentro da natureza é este, é conservar o seu território de caça, trazer os recursos e proteger. Este é o papel fundamental do macho. Isso, mesmo tendo assim, animais que trabalham em grupo, mesmo assim, eles têm o seu território de caça, eles têm a questão territorial, que não outro bando não entra ali. E tem aquela questão, se entrar, eu estou aqui para brigar. Se entrar, nós vamos, né, lutar pelo território. E esse território também são as fêmeas. Também são as fêmeas daquele território. Veja que se existe, vamos dizer, no leão, no grupo de leões, existem as fêmeas e existem os machos daquele bando. Porém, tem um macho alfa, que é o dono de tudo. É o dono principalmente daquelas fêmeas. É ele que procria com aquelas fêmeas. Os outros machos, eles não fazem essa procriação. Estão ali vivendo sob proteção daquele macho alfa e também na proteção do grupo. Essa é a sociedade
Essa é uma sociedade, por exemplo, de lobos, é a sociedade de leões, que vivem desta forma. Sociedade, né? Tem muitas sociedades também de macacos que vivem desta forma. Existe um macho alfa em que ele procria. Agora, quando entra um outro macho alfa, o que acontece? Eles matam primeiro os filhotes, para que as fêmeas entrem no cio novamente. E aí vão procriar os seus próprios filhos. Então, dessa forma, na natureza acontece isso. Isso é do desenvolvimento animal. Esta foi a melhor forma de preservar a espécie, preservar e ter filhotes mais fortes, porque se existe um macho alfa, ele com certeza também terá filhotes melhores. Quando nós pensamos na etologia animal, no desenvolvimento animal, o ser humano, ele mais ou menos deu uma escapadinha, né? Justamente porque nós temos uma parte cerebral que é a nossa consciência, que é essa nossa capacidade de aprendizado, é a nossa capacidade de abstração. Então a gente deu uma fugidinha, mas todo esse desenvolvimento animal que nós também tivemos permanece. Essa questão macho-fêmea permanece. Então os homens, eles precisam conquistar e manter esse território. Cada homem tem o seu território, em que nesse território ele é vamos dizer, o lobo alfa, o leão alfa. Ele é o macho alfa daquele território que ele conquistou. Não importa que território seja ele, pode ser só a minha mesa de trabalho, minha cadeira de trabalho, meu caderno de trabalho, não importa qual é o território dele. Pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o meu celular. Esse é o território que ele conquistou e agora vai manter esse território. Mas para haver uma ejaculação precoce, não se refere somente à mesa de trabalho, à cadeira de trabalho, a celular. Não, porque agora vai envolver também uma questão sexual. Isso quer dizer que envolve a questão sexual. Pode ser uma perda deste território sexual em que, vamos dizer assim, no bando, ele agora já não é o alfa, mas sim ele já é um beta. Como beta, ou ele faz rapidinho antes que o alfa perceba, ou ele não faz. Veja que aconteceu alguma coisa em que ele perdeu seu território para algum outro animal, vamos dizer assim, para um outro macho alfa. Perdeu seu território. Ah, mas o que pode ter sido? Qualquer coisa. Pode ter sido uma traição, pode ter sido uma suposta traição, pode ter sido uma visão que ele teve, alguma coisa assim de via minha namorada abraçando outro homem, mas não estava traindo. Era um amigo, antigo amigo e tal, mas aquilo entrou como uma perda de território. Como assim está abraçando outro homem? Quando existe essa questão de perdi o meu território, outro invadiu o meu território, e ele sente realmente que perdeu aquele território. Por exemplo, ele percebe aquele outro homem como mais bonito, mais rico, mais qualquer coisa, que tem mais a oferecer. E ele se sente impotente diante daquilo. Então veja, eu me sinto impotente, eu me sinto menor, eu me sinto um lobo alfa, um lobo beta e não mais um lobo alfa. Pode não ter acontecido nada, mas aquela simples visão de que aquele outro macho é muito maior, é muito mais bonito, é muito mais rico, é muito mais isso, é muito mais aquilo, muito mais charmoso, tudo aquilo que pode povoar
a imaginação da pessoa de que aquele é superior a mim, é uma perda de território. E agora, como perder o território? E quando perde o território, eu já não sou mais aquele macho alfa, mas agora eu me tornei aquele macho beta? Como beta, eu não tenho direito a copular com a fêmea? Por quê? Porque aquele alfa agora vem e me dá uma porretada na cabeça? Mas tudo isso, gente, não é real. Isso tudo é sentido lá naquela questão do instinto de sobrevivência. Lá na parte mais animal que nós temos. Todo mundo tem, claro, né? A gente tem o animal, ele tem o subconsciente, o inconsciente dele e tem uma pequena consciência. Nós temos a mesma coisa, nós temos o subconsciente, o inconsciente, agora nós temos um bom consciente, não tão grande, mas maior do que dos animais, é a única diferença. E essa questão de percepção não está no nosso consciente, porque se tivesse no nosso consciente, a gente ia falar, não, pera lá. Não é tudo isso, não é dessa forma. Eu sou muito bom, eu tenho isso, eu sou aquilo, aí aquela pessoa gosta de mim. Pronto, eu fui para o consciente, mas nesse momento em que eu estou sentindo aquela desvalorização, aquela impotência, é o consciente que está falando? É claro que não, é a nossa parte subconsciente que todo animal tem igualzinho. Então, é a minha parte animal que está falando ali. No entanto, eu tenho o nosso consciente muito desenvolvido e que agora eu posso olhar aquela mesma informação pelo prisma do consciente. Isso é mudar a percepção. Isso é entender o sentido biológico daquele instante de dor que eu senti, porque dói. Você se sentir desvalorizado, você se sentir impotente, você sentir que perdeu o território é uma das piores dores que tem. Ah, dor no corpo? Claro que não, é uma dor, vamos dizer assim, uma dor na alma, é aquela dor no ser. E onde está essa dor? Se a gente soubesse, a gente poderia resolver, mas a gente não sabe onde está essa dor, tá? Lá na alma, tá lá no ser. Ok, tudo isso é muito sutil, subjetivo, mas para o nosso cérebro, que está super atento a tudo, doeu. Nossa, e tá doendo muito. E puxa, tá insuportável essa dor. Ele vai fazer alguma coisa. O nosso cérebro, ele vai atuar justamente em cima daquela dor. Ok, dói tanto por você ser assim, estar assim impotente, estar assim perdendo o território. Ok, eu vou te ajudar a superar este momento de dor. Agora, vou te dar um jeitinho. Faz rapidinho, acabou. Você vai fazer, mas vai ter que ser rapidinho. Essa situação, ela é muito boa, por exemplo, para passar aquele primeiro momento de dor. Passou o momento de dor, agora você dá uma respirada e fala, vamos analisar tudo isso novamente. Agora você senta e analisa tudo aquilo. Vale a pena fazer isso? Ou você realmente perdeu o território ou foi tudo imaginação, foi tudo fruto de uma desvalorização que você teve? Agora o nosso cérebro, baseado nesse sentido biológico de ter perdido aquele território e de não ser mais o macho alfa daquele território, mas sim o macho beta, e como o macho beta ou ele faz rapidinho antes que o macho alfa veja, ou ele faz rapidinho ou ele não vai mais, ou ele não vai mais copular. Então, entre não copular e copular rapidinho, qual que é melhor? Copular rapidinho. Este é o sentido biológico da questão. O homem se tornou
Ele era alfa, ele se tornou beta. Ele se sente beta. Não é que ele se transformou, ele se sente beta. Por quê? Porque diante daquele outro macho, eu sou beta. Mas quem que colocou ele nessa situação? Foi o outro ou ele mesmo? Foi ele mesmo. Então, quem que tem que resolver? É o outro, vai falar, meu amigo, você não é beta, você é alfa, tá bem? Não é o outro que vai falar, é você mesmo que se colocou nessa posição de beta e é você que tem que resolver essa pendenga, essa questão. E dessa forma, quando nós sabemos qual é o sentido biológico, qual é o programa biológico montado a partir daquele evento, você pode atuar agora lá no fundo da questão. Você pode atuar lá na causa daquela ejaculação precoce. Para aquele momento de estresse, foi a melhor solução. Mas aquilo que eu falei lá atrás, criamos um programa biológico, instalamos um programa biológico aqui que deveria ficar ali, né? Até a pessoa falar, não, nada disso tá certo, eu continuo sendo aqui, né, o dono do pedaço, tá tudo certo. Vamos tirar esse programa biológico, isso aqui não faz nenhum sentido. Ok, né, teve lá, foi a primeira vez que aconteceu comigo, aquela coisa, né? Foi a primeira vez, nunca aconteceu isso. De fato, pode ter nunca acontecido, aconteceu ali, por quê? Porque ali tinha um programa biológico. E aí, acabou. Se esse homem consegue superar esse programa biológico sem mesmo entender qual foi o sentido biológico daquilo, ótimo. É isso mesmo que tem que acontecer. Mas se ele não entender o programa biológico e ele não superar, isso vai continuar. Agora ele vai se esquecer que tem um programa biológico e isso vai perdurar. Quanto tempo? Até a hora que ele olhar de novo para trás e falar, tá aqui o problema? Isso aqui é fácil de resolver. Então, você que é profissional da saúde, e não importa que profissional seja, porque eu diferencio o profissional da área da saúde, que é todos aqueles que estudaram algum curso da área da saúde, do profissional da saúde, aquele que promove a saúde. Eu falo para você, profissional da saúde, aquele que realmente vai promover a saúde, porque nem todos os profissionais da área da saúde promovem a saúde. Por quê? Porque não conhece o sentido biológico, não conhece o programa biológico. E dessa forma, não conhece a causa. E se não conhece a causa, não consegue tratar o problema, ele vai tratar sintomas, ele vai tratar a sintomatologia. E dessa forma, ele não está tratando, ele não está promovendo a saúde, ele está tratando aquela doença. Ele está tratando aqueles sintomas daquela doença, mas ele não está tratando lá a causa primordial. E nós, profissionais da saúde, nós temos esse benefício de olhar o sentido biológico, olhar o programa biológico junto com o paciente e agora perguntar para ele o que você quer fazer com isso. Guardar lá no bolso de novo e continuar assim? Ou você quer resolver esse programa biológico? Você quer pôr um fim nesse programa biológico? O que a pessoa vai me responder? Claro, né? Eu quero acabar. Mas como que eu acabo isso? Agora sim que vem o seu papel de fazer uma ressignificação deste evento. Ajudar a pessoa a fazer uma ressignificação, a olhar aquele evento de outra forma. E isso não quer dizer que eu vou dar conselho. Agora você pode agir consciente
isso é entender o sentido biológico, isso é entender o programa biológico e isso é realizar uma ressignificação daquele evento. Quando a gente faz tudo isso, encontra qual o sentido biológico, qual é o programa biológico e como eu posso fazer para resolver isso, isso é a nova medicina germânica e a programação neuromagnética. Você só não vai ter a participação dos ímãs, que vai facilitar muito a ressignificação, porque muitas vezes nosso campo, e isso a maioria das vezes em que nós temos um programa biológico, tem um envolvimento do estado emocional, do estresse emocional, nosso campo eletromagnético tá aquela loucura, tá? Tá uma loucura o nosso campo eletromagnético. Quando a gente faz um equilíbrio desse campo eletromagnético, que ele fica muito bonitinho, muito limpinho, muito equilibrado, agora, para fazer esse próximo passo, que é a ressignificação daquele evento, daquele sentido biológico, vai fazer assim, num instante. Mas para isso eu preciso equilibrar o campo eletromagnético. Ah, não tenho, não sei. Ótimo, aprenda. Para todo não sei, tem uma resposta de aprenda. Todo conhecimento está aqui no ar, está aqui na internet, está nos livros, está em um professor. Todo conhecimento está em algum lugar. Basta você querer, saber, conhecer para poder usar. Porque se existe uma pessoa que conheça e que faça e que tem bons resultados, e se você quer também conhecer e ter bons resultados, o que você precisa fazer? A primeira coisa, conhecer. Sem conhecer, infelizmente, não tem como ter bons resultados. Porque eu não posso sair chutando. Ah, deve ser isso. Não, deve ser aquilo. Não, deve ser aquela outra coisa. Ah, não sei. É causa idiopática. Ah, é causa sobrenatural. É causa não desconhecida. Como que você trata dessa forma? Não tem como. Então, se você quer conhecer, se você realmente quer ter resultado, e isso significa resultado também profissional, resultado também pessoal, da satisfação pessoal de você ver um paciente que pode estar medicado, pode estar fazendo qualquer tratamento, não importa. Mas o mais importante é o tratamento que eu faço para aquele paciente, porque agora ele está na minha frente. E ele estando na minha frente, sou eu que ele veio buscar. Porque se ele quisesse uma medicação, ele tinha ido no médico. Mas não, ele veio atrás de uma ajuda que só eu posso dar. E como que, por falta de conhecimento, eu vou falar, vamos tentar tal coisa? Se não der certo, a gente faz outra. Ah, mas se não der certo essa outra, a gente faz outra. É assim que você quer tratar? Ou você quer, ótimo, você veio no lugar certo. Vamos ver qual é o sentido biológico. Vamos ver qual é o programa biológico. E agora? Como você quer resolver isso? Isso quer dizer que eu vou induzir aquela pessoa a entrar novamente naquele evento e agora perceber aquele evento de outra forma. Mas tudo isso quem tem que fazer? É a pessoinha que está ali na sua frente, não sou eu. Se fosse comigo, principalmente porque eu sou mulher, tá tudo certo, né? Mas eu tenho que fazer com que essa pessoa
entre novamente em contato com tudo aquilo e agora perceba de outra forma. Então é ali o Joãozinho que teve um evento lá com 30 anos e hoje ele tem 40 anos e continua com aquele mesmo problema. Agora o João aqui de 40 já não é o Joãozinho, já é o João. Ele vai ter que olhar aquele Joãozinho lá de trás de 30 anos e falar para o Joãozinho: olha, Joãozinho, não perdemos território, foi apenas um sentimento dessa situação. Outro olhar, outra forma de encarar, outra forma de pensar, outra forma de sentir. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido biológico de manter aquele programa biológico. Se perdeu o sentido biológico e perdeu o programa biológico, foi desinstalado do corpo daquela pessoa, agora é o tempo da recuperação, é o tempo da restituição. Vai continuar o pequeno sintoma aqui, ali? Claro, por quê? Porque não é um POF, né? Mas lá atrás, aquilo que estava segurando todo o processo, o sentido biológico segurando todo o processo, tchuf, acabou, cadê? Não tem, acabou. Mas todo aquele trajeto ainda vai continuar para restituição. Porém, agora já restituindo para melhor. Quanto tempo vai levar para até chegar no zero? Depende de cada um, depende de cada programa biológico, se foi muito grande, se foi muito pequeno, né? Qual estrago que foi feito, agora tem que ir para cada estrago que foi feito e haver uma regeneração ali. Embora aqui na ejaculação precoce não tenha tanto estrago assim, a não ser o estrago emocional, psíquico, e isso é resolvido ali na hora que a pessoa desfaz o programa biológico e é muito rápido. E aí você vai ter 100% do resultado e isso é fantástico. E isso é uma forma de você entregar o teu conhecimento. E este conhecimento é para todos. Não é somente para o profissional da área da saúde. Eu nem falo profissional da área da saúde, eu sempre falo profissional da saúde, aquele que promove a saúde. Quem vai promover a saúde? Qualquer pessoa pode promover a saúde. Eu posso promover a minha saúde. Posso ajudar meus filhos a promoverem a saúde dele, a minha família promover a saúde dela, meus amigos. Então, eu sou uma profissional da saúde, eu sou uma pessoa que promove a saúde. Diferente do profissional da área da saúde, porque muitos profissionais da área da saúde que não conhecem a nova medicina germânica e também a programação neuromagnética vão continuar trabalhando com aquilo que já conhece trabalhar, com, por exemplo, ejaculação precoce, que não tem uma causa específica, e eu vou continuar trabalhando na sintomatologia. Simples assim. Trabalhei na causa? Não. Por quê? Porque eu não conheço qual é a causa. Assim como várias doenças também. Causa desconhecida, causa idiopática, causa emocional. Tá, mas se é emocional, se é desconhecida, se é idiopática, qual é o sentido biológico? Busque o sentido biológico. Aí você tem uma causa, aí você tem como resolver aquela questão sem ficar tratando sintomas, sem ficar tratando o problema em si, mas sim a causa primordial daquele problema, aquilo que mantém aquela doença. Então, dessa forma, eu te convido a vir comigo conhecer a nova medicina germânica, a programação eletromagnética e dessa forma você entregar um trabalho 100% eficaz, um trabalho 100% que ajuda aquela pessoa a encontrar o sentido biológico, resolver o programa biológico dela
e ser feliz. O que impede a pessoa de ser feliz são esses vários programas biológicos que nós temos. É uma dor aqui, é uma dor ali, um problema aqui, um problema lá, e tarari, tarará, que no final das contas vão me dar um prejuízo enorme em termos de vida. Nós estamos promovendo a vida das pessoas. Isso é muito fantástico. Isso depende do quê? Só do seu conhecimento. Porque se já existe essa forma de tratamento, por que você ainda está só tratando o sintoma? Não é algo a se pensar? Então, venha junto conosco trabalhar sentido biológico, programa biológico, programação neuromagnética. Um grande beijo, mas antes de eu ir embora, por favor, entre lá no nosso canal, lá tem muitas coisas boas, ainda tem muita coisa que você pode aprender passo a passo, aprender uma dica aqui, uma dica ali, para você começar a utilizar a nova medicina germânica. Correto? Então entre lá nos nossos canais, entre no YouTube, no Instagram, você vai conhecer muita coisa bacana. Um grande beijo e até a próxima aula.